Olá, amigas e amigos aqui do Facebook. Hoje nós temos mais uma live nessa quarentena, né? Nós não estamos podendo estar nos encontrando pessoalmente. E hoje nós resolvemos fazer mais uma live aqui no meu perfil no Facebook. Eu tenho como convidados o professor de língua portuguesa da cidade de São João do Paraíso, cidade vizinha aqui de Itaiobeiras, que é da nossa região do Alto Rio Pardo, aqui no norte de Minas Gerais. Então, o professor Lídio Itablu, Lídio de Pedra Azul, Ita, na linguagem indígena, pedra, e blue, em inglês, azul, Lídio Itablu. E também a nossa colega professora Marileide Pinheiro, daqui de Itaiobeiras, também professora de língua portuguesa, literatura e poeta. Ou seja, nós vamos ter uma conversa aqui hoje, nós temos quatro tópicos, quatro assuntos para conversarmos hoje. E queremos que você fique conosco até às 18 horas, ou seja, durante uma hora. O Jânio Pereira Ribeiro está aqui nos assistindo e desejando feliz Dia das Mães, né? Jânio Pereira Ribeiro. E nós temos também presença, participação internacional do meu amigo, também professor, Jumachá Elias, de Moçambique, que esteve aqui no lançamento do meu livro em 2018. Um grande abraço, Juma, para você e para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando nesta live, neste momento, certo? Lídio e Marileide, antes de vocês desejarem as boas-vindas, eu gostaria de passar um vídeo aqui. E esse vídeo hoje ele bombou na internet e é de um jovem nordestino que fez uma paródia da música Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, do nosso querido Renato Russo, que já partiu, que é um rock excelente, Faroeste Caboclo, e ele fez uma paródia contando a conjuntura do Brasil nesses últimos 2 ou 3 meses. Eu gostaria que vocês, vamos desligar os microfones enquanto isso, né? E que a gente acompanhasse essa paródia, que ficou muito legal. Então vamos lá. Prioridade aqui é enviar o MS fica no teu lugar. Casa caiu no papo fim, vai ser de palavra do Covid foi castigo por motivo de redo do carnaval. Com Deus não pode, não se brinca. Religiosos foram manifestar, fazer arminha de dentro da igreja e apoiar a tortura. Pode estar na Bíblia. Na sexta-feira não tem nada na cidade. Acabou o happy hour do rapaz trabalhador. Eu tô trancando todo mundo dentro de casa, mas como é teimosa mãe, bisavô, e a casa toca na parada, pra oficina entrar, que é Maria,
só o capitão queria dar. E o exemplo que o presidente dava era coçar o nariz na praça e na mão do povo tocar. E lideranças mundiais se perguntavam como me representar. E você também está se perguntando em 2010 para memória. Tinha um tal de Luiz Inácio liderando pesquisas do Ibope, ponta a ponta separado. Tal de Covid veio aqui se instalar. Quem leva evidência na brincadeira sabe convencer os a doença ignorar. Olha o Siqueira
humana, urgentemente nós devemos intervir. O povo tá abrindo os olhos, percebendo quanto o país retrocedeu. Não tem futuro, 20 até 22. A melhor arma é o livro que você leu. Seu Messias mentiroso e assassino, como pôde abrir a boca e dizer que é cristão? Olha a tua frase genocida, sem vergonha, Brasil acima de tudo, é muita contradição. A profecia da Dilma se sobrepôs, ela avisou sobre os de traidor. Mas boa parte só vem depois, está armado o circo do terror. Povo enfrentando a pandemia e o governo mais perdido que o cego que não quer ver. E a alta burguesia Bolsonaro faz pandemia para justificar os erros que o governo fez. Eu só queria um verdadeiro presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Então é isso, amigos. O Belinho da Silva, não é isso? Belinho da Silva é o jovem que fez aí essa bela paródia de uma canção também muito bela, um rock muito belo dos anos 80, do Legião Urbana, que é o Faroeste Caboclo. Marileide, boa tarde. Oi, boa tarde, Levon, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde, Lídio. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Marileide. Boa tarde, Lídio. Boa tarde, Levon. Marileide, a gente começou com essa mensagem aí, com essa paródia muito interessante. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a paródia, sobre o conteúdo e sobre essa realidade que a gente está vivendo no Brasil atual. E sempre importante ressaltar a presença feminina nessa nossa live, até porque a maior parte da força trabalhadora hoje do Brasil é composta de mulheres. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Realmente, a gente está numa situação que nós, mulheres, somos maioria, tanto quanto trabalhadoras, quanto, né, pessoas participantes. Infelizmente, também nós somos a maioria das que estão sendo automaticamente massacradas, violentadas, né, diariamente, sofrendo preconceitos. Infelizmente, a própria mulher tem preconceito contra a outra mulher, né? E na música, essa música que foi apresentada aí pelo esse rapaz, eu esqueci o nome, você falou aí agora, o nordestino. Belinho Silva. Belinho? Muito bem, Belinho né? Silva. Eu achei que a música foi muito bem, uma expressão muito boa para ser colocada na nossa realidade. Ele fez um resumo bem claro do que realmente está acontecendo no nosso país, utilizando uma música super famosa, onde a juventude tem acesso à letra, já conhece, né, o roteiro todo do Caboclo, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, que é uma música super famosa, todo mundo conhece. E essa junção dessa história do país com a história, né, do Santo Cristo é muito, muito forte, porque é realmente a história do Brasil. Tanto a de Santo Cristo, que é um negro, pobre, vai para a cidade grande, sofre preconceito, é massacrado, é morto, né? É envolvido com as drogas e coisas, né? Tantas coisas que ele viveu na versão original da música, quanto essa versão agora que coloca nós, brasileiros, né, como vítima de toda essa situação que foi criada, né, pela elite, pelos grandes, e que massacrando cada dia. E quem são esses Santo Cristo? Somos nós, as mulheres, os índios, os negros, né, os trabalhadores, e todos que estão ali sofrendo as consequências desses atos. Isso, o nosso amigo
O nosso amigo Juma, lá de Moçambique, diz assim: a mensagem do Belinho Silva coaduna com a realidade do Brasil. Lídio, eu queria que você já fizesse assim a sua entrada, cantando alguma coisa para gente. Você preparou alguma coisa, alguma música para gente? Eu vou entrar aqui, lembrando o nosso amigo escritor lá de Salinas, Milton Santiago, né? Com essa belíssima capa aqui da artista plástica daí de Montes Claros, né? A Elisiânia, né? De Milton Itaioeiras. Santiago. As nossas lives, né? Uma das questões do enfoque nosso é focar o que se produz aqui, o que se tem aqui, né? Porque senão a gente que combate tanto essa massificação cultural e muitas vezes vai fazer algo aqui e esquece o que acontece aqui, né? Na cidade pequena é justamente isso. Walter Rio Pardo, às vezes gasta milhares de reais sofridos aí com artistas, né? Que aqui para nós, né? Vamos pegar, por exemplo, se você trouxesse aqui um Caetano Veloso, justificaria um dinheiro pela trajetória com a pessoa daquela tem. Agora, traz algumas pessoas aqui, nada contra, né? Que a única tradição que tem é essa cultura de fazer coisa para vender. Então, bora lá. Eu vou pegar um poema aqui, né? Tá um desenho aqui, lindíssimo aqui da Elisiane, né? Eu vou começar pela palavra travessia. Nunca gostei da velocidade, gosto mesmo é da direção e do ritmo lento que aprecia a travessia. Milton Santiago. E eu vou tocar um trechinho de uma música de Vanderly, né? Que, de uma certa maneira, faz uma homenagem aqui a Bocaiúva. Eu adoro essa música, né? Saiam luas, desçam rios, virem páginas do pensamento. Lanço estrelas do meu canto sobre as camas dos apartamentos. Virem mares todos os sertões que choram pedras aqui dentro. Pelo fogo que queima tão lento, vento, vento, vento. Aos cantores dos televisores, flores, flores, flores. Para o povo lá em Bocaiúva, chuva, 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 chuva. Bate tambor de crioula, sangra o dedo no tambor, que as crianças ainda cantam numa orquestra de cavacos e os velhos ainda choram seus bordões. Que palavras sejam gestos, gestos sejam pensamento da voz que move nossos corações. É isso aí, Vanderly. Muito então, bem. Vamos agora para as pautas aqui do nosso encontro? Exatamente. Então, gente, nós vamos aqui hoje, né? Eu vou estar aqui como um mediador, né? Para a gente encaminhar aqui essas questões aqui que nós vamos colocar aqui hoje. Primeiro que é o óbvio, né? Ainda que essa região nossa aqui é uma região extremamente... Pessoal, alguém está com... Marilete, se puder desligar o microfone. Lídio, não sei se você está com fone aí, seria legal. Mas se não se puder, mas não tem problema, pode seguir. Pode seguir, eu acho. Tranquilo. Depois eu pego o fone aqui de Júlia aqui. Estou atrás aqui do fone dela. Espera que eu vou pegar. Então, eu vou pegar só um instantinho aqui.
Não, então beleza. Beleza. Dentro, Então, sim. a primeira questão que a gente vai colocar aqui, ela é muito pertinente. Por exemplo, São João do Paraíso, ela tem uma mulher, a primeira mulher na prefeitura, né? E isso, eu creio que isso aí nem foi devidamente, né, explorado isso aqui, né? A importância de ter uma importância de ter uma mulher na prefeitura, né? Isso é muito latente no Brasil, mas principalmente na nossa região aqui, é isso? Então, aí vamos colocar aí na nossa mesa aqui, né, para comentar de vocês, e como é que está a participação feminina, né, na política aqui do Alto Rio Pardo? Questão de a presença lá na Câmara Municipal, nas secretarias, né? Eu creio que na prefeitura parece que a única mulher que tem, não sei, eu não posso, né? Mas vocês vão me esclarecer, ou vai esclarecer para todo mundo, sim. Será que São João é o único lugar que tem uma mulher? Aqui no Alto Rio Pardo, porque Pedra Azul, por exemplo, lá é a prefeita, né? Lá tem uma mulher. E aqui no Alto Rio Pardo, como é que está a presença da mulher no poder executivo, no poder legislativo? Bora lá? Quem começa? Só a título de informação, Santa Cruz de Salinas também é uma prefeita. Então beleza. Então vamos começar pela mulher, né? Para quem não mora no Alto Rio Pardo, é importante que saiba que o Alto Rio Pardo é uma das micro-regiões do estado de Minas Gerais, que fica inclusive no extremo norte do estado, quase fazendo fronteira com a região nordeste do Brasil e com a região nordeste do estado de Minas Gerais. E o Alto Rio Pardo possui 17 municípios. Na tripartição de poder no Brasil, nós temos 3 níveis de governo. O nível federal, que é a União, né, comandada pelo presidente da República, os níveis estaduais, comandados pelos governadores de estado, e as cidades, né, que são os níveis municipais, ou seja, o município, comandados pelos prefeitos. Aqui na nossa região, micro-região do Alto Rio Pardo, nós temos 17 municípios, ou seja, 17 cidades, todas elas cidades pequenas, nenhuma passa de 50 mil habitantes. E elas são comandadas por prefeitos. E desses 17 municípios, apenas, pelo que eu sei, apenas 2, que é Santa Cruz de Salinas e São João do Paraíso, atualmente são comandados por prefeitas. Com você, Marileide. Pela pesquisa que eu fiz também, são apenas as 2 cidades. E, assim, pelo que a gente vê em São João, pelo histórico de São João e de Santa Cruz, não são mulheres ligadas às lutas das mulheres. Infelizmente, elas estão lá pelo fato de ter sido casadas com algum político ou ex-políticos. Então, elas seguiram uma linha de caminhando para a política por conta das ações do marido. Na verdade, elas não representam diretamente os interesses das mulheres. Simplesmente, né? São lá, mas como uma pessoa, um político qualquer. Não estão diretamente ligadas às questões, às lutas, às questões das mulheres hoje, que realmente tem lutado muito as pautas relacionadas às questões das mulheres. E tanto aqui em Taiobeiras também. Nós tivemos algumas mulheres, né, que diretamente conseguiram ser eleitas, mas nenhuma delas diretamente tiveram a pauta feminina como luta e como resistência, né, da mulher, como sempre. Dona Lia teve uma luta voltada para a questão social e para a questão mais voltada para a educação. Mas as vereadoras, tanto Dona Marlene quanto a Milka, né, na década de 80, 90 e agora a atual, nós temos uma vereadora também, elas também não têm luta nenhuma relacionada à questão da mulher. É uma pauta muito vaga, né, relacionada aos interesses machistas, misóginos, e muitas vezes fazem ações contra a própria mulher. Infelizmente, não nos representam. É interessante notar, Marileide, e destacar
que na história de Taiobeiras tem quase 70 anos que é município, né? E nessa nossa história de 70 anos, nós tivemos apenas 4 mulheres eleitas para cargos políticos, né? Dona Marlene foi eleita vereadora em 88, a Milka foi eleita vereadora em 92, no mesmo ano, Dona Lia foi eleita prefeita, e agora, na última eleição, em 2016, a Gisele foi eleita vereadora. O que eu percebo é que nas pequenas cidades, e não é demérito para as pessoas que conseguiram se eleger, pelo contrário, elas são as únicas mulheres que conseguiram se eleger até hoje. Mas o que a gente percebe é que, não sei se você concorda comigo, Marileide, e Lídio também, é que não há um processo de organização das mulheres do ponto de vista de defesa específico dos interesses e direitos das mulheres, né? Então, acaba que, muitas das vezes, ocorre uma repetição dos interesses que os homens, não é que a gente esteja aqui querendo colocar homens contra as mulheres, mas é óbvio que há interesses específicos das mulheres na sociedade, né, que precisam ser levados em conta durante a elaboração das políticas públicas. Me parece que as mulheres da região ainda não se atinaram para ocupar, não que as mulheres não tenham na região, é claro que elas têm consciência de seus interesses, seus deveres, mas me parece que elas ainda não se organizaram para ocupar o espaço político dessa forma. E também me parece que o eleitorado ainda não compreendeu a importância de eleger mulheres, né? Infelizmente. Eu também vejo isso, né? Falta, como diz, a mulher, como se, a mulher repetindo o patriarcado, não é isso? E daí o que eu notei aqui, quando a Dilma estava na presidência do Brasil, o quanto que ela sofreu preconceito das próprias mulheres. É estarrecedor que as palavras de baixo calão que foi dirigida à presidenta Dilma aqui em São João do Paraíso foi dita por mulheres. Quer dizer, ao invés das mulheres se vangloriarem de ter uma mulher na presidência, pelo contrário, foi um ciúme, né? Um ciúme e uma repetição de um discurso machista. Né? Então, as mulheres reproduziam. Interessante assim, que eu vi muito discurso machista em relação à presidenta, e as mulheres reproduziam isso, sendo que elas são vítimas dentro da própria casa delas, né? Mulheres que não têm voz dentro da casa. E aí acabou, eu acho que é uma forma de desaguar. Então, assim, é justamente o Marileide falou isso. São as mulheres que eu vejo aqui no poder, com todo respeito, né? Mas, como diz, eu divergir não é desrespeitar, pelo contrário, eu acho que quando eu estou divergindo é porque eu estou prestando atenção na pessoa. O que eu vejo não tem uma luta voltada para a questão da mulher, porque a gente há de reconhecer, né? Eu tiro minha mãe, que criou 14 filhos, né? E hoje mesmo eu estava pensando como que era minha mãe lá na fazenda, às vezes, né? Sozinha, poucas mulheres, né? E ela no meio dos homens, né? Assim, como que isso, muitas vezes, oprimia, né, gente? Então, falta nessas mulheres o conhecimento do feminismo, entender os erros aí grosseiros, né, do patriarcado. É isso mesmo. Eu acho que um dos elementos que se precisa abordar, inclusive, com as mulheres, inclusive na educação, nas escolas, é o conceito de misoginia, que é toda sorte de violência contra as mulheres e de violências, inclusive, simbólicas em relação às mulheres, né? Por exemplo, todo aquilo que foi feito contra a Dilma é interessante. Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo não compreendam isso. Eles estão fazendo só a defesa da Dilma enquanto política, enquanto membro de um partido político que talvez eles simpatizem. Mas não é. Na verdade, qualquer pessoa poderia ter divergências políticas com a Dilma, assim como pode ter com qualquer governante, como temos com esse, ou como tiveram com Lula, ou com Temer, ou com Fernando Henrique, tranquilamente, e fazer oposição. Mas no caso de Dilma especificamente, se extrapolou qualquer barreira de uma oposição civilizada. O que se fazia ali era um ataque à figura por ser mulher, né? Era um ataque à figura feminina, à mulher, né? E isso é lastimável,
né? E pior ainda, ver mulheres repetindo isso. Na história do Brasil, nós tivemos várias dessas coisas, em que a opressão começou a ser defendida por quem era oprimido, né? Quando os portugueses chegam no litoral e começam a escravização dos povos indígenas, nós tivemos alguns indígenas que se tornaram aliados dos portugueses. Não muitos, mas tivemos. Quando veio a escravidão africana, enquanto a maioria de homens e mulheres negros eram sequestrados em África e trazidos nos navios tumbeiros para cá para serem vendidos como não humanos, o que é uma das maiores, talvez a maior tragédia da história da humanidade, alguns dessas pessoas oprimidas começaram a se tornar capitães do mato, que eram aqueles que denunciavam seus próprios irmãos de cativeiro, né? E da mesma forma, ao longo de milhares de anos em que as mulheres são vítimas do patriarcado, algumas delas passam a repetir, né, esse discurso, que é um discurso de opressão a elas próprias, né? Então, acredito que isso só muda ao longo do tempo e com a educação. Vamos avançar. Eu gostaria de recitar aqui um poema que é da Marileide, em homenagem a ela que está aqui com a gente hoje, que é o poema Meu Quintal. Posso, Marileide? Fica à vontade, fica à vontade. Então vamos lá. O meu quintal é o meu mundo, mundo cheio de vida e imaginação, onde ouço o canto das árvores cheias de pássaros, sinto o cheiro da chuva na terra molhada, o abraço das borboletas coloridas e o toque dos beija-flores no rosto. O meu quintal é o meu mundo, mundo cheio de vida e imaginação, onde a brisa fresca que perfuma os meus cabelos, no céu das nuvens se perdem no horizonte. Sinto o sabor da manga, amoras, figos e carambolas, e nas folhas vejo gotículas feito diamante. Então, esse é o poema da nossa poeta e professora Marileide Pinheiro, que está aqui conosco. Parabéns, Marileide, pelo poema. Obrigada por ter lembrado aí dos meus textos. E é isso, na minha trajetória de vida, o que me marca muito é a memória da minha infância, né? Aqui nessa casa que hoje eu moro, eu nasci, tem a minha família toda, e isso é importante, a gente está sempre lembrando as memórias, valorizando a nossa cultura, valorizando a nossa identidade. É um dos meus papéis lutar por essa questão histórica, cultural, de preservação mesmo, que infelizmente a maioria da população, principalmente aqui em Itaobeiras, não valoriza a cultura local, não valoriza as nossas histórias, as nossas origens, né? Então eu estou aqui com meus pais de 80 e tantos anos, e todos os dias meu pai me surpreende com uma história nova, e às vezes eu até coloco na internet, tipo, não, minha mãe, nossa, tudo que você coloca, mãe, isso é preservar a nossa história, isso é preservar a nossa cultura. E é muito legal, porque até hoje a gente ainda vivencia, né, essa questão histórica, com a nossa família, principalmente, né, que é a minha origem. Tá certo. Lídio, com você. Você pode falar, Marileide. Eu queria só lembrar aqui que a Simone Beauvoir, né, ela diz em relação à questão do oprimido e do opressor, ela fala exatamente que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Então, essa frase da Simone é muito, muito forte. Então, coloca em evidência exatamente o que nós falamos nesse instante. Olha quem chegou aqui. Minha sobrinha. Então, tá. E é isso mesmo. Muito obrigada por lembrar aí meu poema. Passamos para o próximo ponto, Levon, ou continuamos aí? Eu acho que passamos para o próximo ponto. Então, gente, a próxima pauta aqui, a gente vai sair aqui um pouco do âmbito aqui regional. E antes de entrar nisso aqui, né, eu vou lembrar que eu não conhecia Felipe, como é que é aquele youtuber? Felipe Neto? Que eu conheci na casa do Levon lá um dia. E o rapaz, desse tempo para cá, de um ano para cá, ele cresceu muito. E ontem ele assim,
ele tirou aquilo que eu penso da minha casa. Eu acho que eu penso em várias pessoas, como diz, eu carrego um botão aqui que minha filha comprou lá no Instituto Federal de Montes Claros, que diz o seguinte: se você não está indignado, é porque você não está informado. Eu sempre falo, mas Lídia, nervoso? Não, eu não sou nervoso, não, eu sou indignado. Até porque eu aprendi a esperar, né? Eu sou o 14º filho, então esperar, na fila eu já tive para chegar ao mundo. Então eu não sou nervoso, eu sou indignado. E o Felipe, ontem, ele mostrou uma coisa muito interessante, ele falou o seguinte, que artista, essas pessoas que influenciam grande massa, se essa pessoa, né, não está, assim, em outras palavras, se não está indignado e não denuncia o que está aí, essa pessoa é um cúmplice que está aí. Então, nós chegamos num ponto no Brasil que ficar calado é colaborar com esse... Porque o que está em jogo aqui agora é vidas de pessoas, os indígenas. Até Sebastião Salgado agora vai ser perseguido lá, né? Porque está pedindo para ajudar os índios. É pessoas mais pobres morrendo. Pobre, mas tem gente mais pobre que eu aí na linha de frente. Então, assim, a questão agora dos... Eu sempre falo, artistas como, ultimamente, assim, o Chico César, né, o Tico Santa Cruz, são pessoas que eu vejo extremamente agoniadas com o que está aí no Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu estou vendo uma galera aí que está indignada. Agora, tem outros aí que é como se nada tivesse acontecendo, artistas aí. Eles estão querendo uma live para poder ganhar cachê. E é triste, porque muitas dessas pessoas que vão morrer são até fãs deles. Então, a pergunta que a gente vai colocar aqui agora, né? Pergunta não. Vamos botar o tema aqui para Marileide Levon. É sobre a questão da necropolítica, e depois eu gostaria que vocês definissem, fizessem essa definição, já que nas escolas muitas vezes a gente não pode falar disso, né? A necropolítica, depois vem a filocracia, que é outro termo que está aí quente no Brasil, mas que também não é tratado, parece que é proibido. Pode falar, né? Virou modinha ficar falando de questões sexuais, mas essas coisas aqui, necropolítica, filocracia e o ultraliberalismo, né? Que nós temos aí o liberalismo, então, antes de vocês entrarem, dá uma palhinha no que é necropolítica, filocracia e ultraliberalismo no Brasil, especificamente. Marileide? Tá sem som, Marileide. Beleza, agora? Essa necropolítica, né? O próprio nome já diz, política da morte, que infelizmente, atualmente, nós estamos vivenciando essa questão da política da morte, que o próprio representante maior da nossa política não se faz a luta pela preservação da vida das pessoas. E ele se preocupa muito mais em valorizar a economia, o dinheiro, a questão financeira da maioria, da minoria, né, na verdade, que é 1% que tem mais dinheiro e não preserva a vida dos 99% que não tem, que luta, que trabalha e que está querendo, né, sobreviver. Então, é muito triste a gente ver essa realidade no nosso país, né? Essa necropolítica social, onde nós não temos uma segurança política, nós não temos uma segurança social para poder lutar, né? Para poder valorizar a vida. E ainda mais vindo do nosso representante maior, né? Que seria os nossos presidentes, o nosso presidente, governadores, os representantes sociais, políticos, que deveriam dar o exemplo. A outra questão é a filocracia. Filocracia. Eu não estou a par desse assunto. E vou falar do outro, terceiro. Ultraliberalismo. Ultraliberalismo. Está ligado à necropolítica, porque o ultraliberalismo é que comanda diretamente o poder financeiro e que vai manter e vai explorar os trabalhadores e as pessoas mais pobres.
Lídio, eu e Marileide e as pessoas que estão nos assistindo nessa live, na condição de alguém que estudou um pouco mais a questão política, muitas vezes as pessoas elas dizem assim, mas você é professor de história, você tem que contar a história do passado, feudalismo, cavaleiros, não sei o que lá mais, mas a história, na verdade, meus amigos e minhas amigas, ela está acontecendo neste momento. E nós fazemos parte da história e construímos a história. Então, o que vai acontecer no futuro ainda não está pronto, nós estamos fazendo. Se alguém me perguntasse para definir o Brasil, o que é o Brasil de 2020, em 3 palavras, eu diria essas 3 palavras. O Brasil é, neste momento, necropolítica, filiocracia e ultraliberalismo. E nada disso combina com a palavra república, que quer dizer res pública, ou coisa pública, ou coisa de todas as pessoas. Necropolítica, como Marileide já bem nos disse, significa governo da morte, ou política para a morte. Vamos tentar entender. O atual governo, o atual mandatário, foi eleito em 2018 com base num discurso de necropolítica. E o que nos enche muitas vezes de tristeza não é o fato da pessoa em si. Não estamos aqui julgando unicamente, como se ele fosse o único responsável por isso, o senhor presidente da República. Mas o fato de que um discurso de tragédia, de holocausto, de morte como esse, conseguiu um consenso de maioria no país. O que era esse discurso? Vou matar os comunistas, vou metralhar a petezada, vou mandar para a ponta da praia. Para quem não sabe exatamente o que é a ponta da praia, era para onde a ditadura militar mandava aquelas pessoas que eram presas sem nenhum crime, né? Presas porque divergiam, porque eram contra o governo, e matavam aquelas pessoas ali e jogavam no mar, né? Descartavam, desovavam os corpos. Em seguida, ao assumir o poder, todas as políticas econômicas deste governo foram visando o interesse dos grandes e, dessa maneira, oprimindo e levando à morte milhares de brasileiros. Não adianta esse governo dizer que a economia do Brasil vai mal por conta do coronavírus ou por conta do isolamento social que governadores e prefeitos decretaram. Antes do coronavírus explodir, o PIB brasileiro de 2019 já tinha sido o PIBinho, de 1,1%, que é a somatória de toda a riqueza do país, praticamente não cresceu. O desemprego na casa de quase 14%, ou seja, um número alarmante. E isso, desemprego daquelas pessoas registradas, em oficiais, quando nós sabemos que milhares de brasileiros vivem na informalidade, ou seja, com empregos sem nenhum tipo de segurança, e que neste momento da pandemia do coronavírus estão por aí desempregados. Quando a pandemia estourou, o governo queria talvez dar uma ajuda de R$ 200, o que é irrisório, né? É um salário de fome. Não fosse a oposição lá no Congresso Nacional, não teria subido para 600, que ainda é muito baixo. E ainda assim o governo enrolou por quase um mês, né? Fez toda a protelação por quase um mês, e até hoje, mais de um mês depois, vários brasileiros e brasileiras que necessitam não receberam a ajuda de R$ 600 para comprar alimentação. Então, é um governo de morte. E pior, um presidente que nega a ciência e que insiste em dizer que essa pandemia gravíssima que está atacando o mundo inteiro é apenas uma gripezinha, um resfriadinho, que todo mundo vai pegar mesmo e que não tem problema, vão morrer os velhos. Não, na cabeça deles e dos representantes deste governo, morrer as pessoas em grande quantidade não é problema. Devemos lembrar que o presidente já tinha dito que, se fosse eleito, que era preciso matar uns 30 mil no Brasil. 10.600 já foram mortos por irresponsabilidade justamente desse governo. Levon, você está colocando a culpa no presidente das mortes todas? Talvez não de todas, mas de várias, que por conta justamente desse comportamento irresponsável, desse comportamento de mau exemplo e da falta de ações efetivas de saúde, acabaram por perecer
por morrer. Então, isso é a necropolítica. Filiocracia. O que esse presidente dizia? Eu vou acabar com a mamata, eu vou acabar com a corrupção, com a roubalheira. E nós vemos o quê? Os filhos do presidente, como se nós fôssemos uma monarquia, como se eles fossem príncipes assessorando Sua Majestade o Rei, e não uma república, onde, em tese, as ações políticas devem ser impessoais, né? E as relações familiares do governante jamais devem interferir nas questões políticas, e o que nós vemos é que os filhos do senhor presidente é que mandam de verdade, né? Todas as brigas com ministros dentro do governo se devem a brigas com os filhos do presidente. E pior, os filhos do presidente são acusados dos mais diversos crimes, e nós temos visto que o presidente age para proteger seus filhos. Onde fica a frase de que a mamata acabou, a corrupção acabou, a impessoalidade acabou? Não acabou, pelo contrário, nós vimos o poder ser assaltado por uma única família, né? E o governo do Brasil está sendo comandado ao bel prazer por essa única família. E o ultraliberalismo, sim. O que eu acho interessante é o seguinte, hoje eu estava até lembrando aqui, né? Quando teve aquele problema naquela boate lá, a presidenta Dilma estava, não sei se era no Chile, ela cancelou Boate a agenda e voltou em Santa Maria, né? Rapidamente. Então é o seguinte, qualquer outro presidente que tem, com todo respeito, assim, o cidadão lá, ele tem problema psicológico, não tem lógica. Qualquer presidente pegaria um avião aí, iria imediatamente lá para Manaus. Né? Manaus, onde é que está morrendo gente para danar. A presença, né? Está faltando essa presença. Nós estamos vivendo aquele período, né, Levon? A gente que tanto gosta de citar Jesus Cristo, né? É aquele momento. Ouça que tem ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos de ver. Isso já não é nem questão de questão política, isso é questão humana. Isso é as pessoas que se ligam, aparece lá não sei quem lá o cara carregando a figura de Jesus Cristo, aparece lá gente religiosos lá, não sei, rezando. Gente, eles deveriam ir lá para a porta e falar assim, presidente, você é cristão, você deve pegar o avião e ir lá para Manaus, dar apoio moral àquelas pessoas lá, porque tem várias pessoas morrendo lá. E o que a gente vê, né, é um deboche, né? É um deboche sobre a morte do outro. Mas é uma coisa, Levon, que a gente viu aí, essa coisa veio caminhando em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, aí chegou num ponto de chegar ao ponto que nós chegamos, assim, e pessoas dentro da igreja, tudo bem que a pessoa tenha votado nele lá e fala, não, eu me enganei, realmente, mas eu acho que o pior elemento que tem hoje no Brasil é aquele que ainda continua tentando sustentar o insustentável. Para mim, isso aí é falta, isso é mau caráter. Uma pessoa tentar sustentar o insustentável, né, é brincadeira. Então, é o que está envolvendo essa necropolítica aí, essa questão dos filhos. Sinceramente, eu tenho 53 anos, eu nunca presenciei nenhuma cidade em que geralmente, né, tem o prefeito da cidade tem os filhos, eu nunca vi filho de prefeito dar opinião, eu nunca vi mulher de prefeito dar opinião. E olha para você ver, gente, olha o que é uma presidência da República. Uma presidência da República não é ser prefeito de uma cidade de 23 mil ou 30 mil habitantes, não. É uma coisa bem maior, é uma coisa que está aí, está na vitrine do mundo. E as pessoas estão achando que isso aí é o que Hannah Arendt fala, né? É a banalidade do mal que nós estamos vivendo aí, né? Esse descaso com a vida das pessoas. Quer dizer, enquanto a morte, eu queria ver essas pessoas que estão defendendo Bolsonaro aí, se morrer alguém da família deles, por negligência, como é que eles se comportariam, né? Então, vamos passar para o próximo ponto, que falta aí 12 minutos, né? A próxima questão, nós vamos voltar aqui agora para o nosso âmbito regional. Levon, depois você vai responder, você, Marileide, essa questão do Alto Rio Pardo, essa terminologia, ela não chegou a fazer parte do calendário, não faz parte de uma divisão política, não, né? Foi uma ideia aqui criada, né? E a outra coisa, vocês falam isso depois, houve aqui no Alto Rio Pardo, né? Houve aqui uma reunião entre os prefeitos da região para estabelecer uma política
né, de proteção contra a cidade, contra essa ameaça do coronavírus, ou cada um fez a sua política sem uma preocupação assim, regional? Marileide, vamos lá. O microfone dela está fechado. O microfone. Ok, gente. Obrigada, porque eu estava tomando um golinho de água aqui para molhar o bico, né? Antes de falar. Realmente, a situação da região aqui é bem complicada, porque, pelo que a gente percebe, eu não fiz nenhuma pesquisa profunda sobre isso, mas eu estou analisando pelos jornais, pelas notícias que a gente tem pela internet, principalmente, e a gente tem visto, sim, uma política individualista de cada cidade. Cada prefeito fez o que veio à cabeça, cada lugar está fazendo seu plano específico, não está havendo um trabalho coletivo dos prefeitos, dos políticos. Os vereadores estão sumidos, somente aqui em Itaiobeiras, não vê nenhuma atitude em prol do povo, em prol das pessoas mais pobres, a não ser aqueles assistencialismo, né, barato, para poder garantir votos. Mas eu digo assim, ação mesmo, de forma coletiva, para beneficiar os que mais precisam, e prevenção também contra a doença. Pelo contrário, eu vi muitos grupos de políticos, né, apoiando os comerciantes para abrirem os seus comércios. Em vez de incentivar o isolamento, muitos incentivando a não isolamento. E é muito crítico, porque a nossa região aqui não tem suporte suficiente, né, para o SUS para atender 200 mil pessoas, que é a região, quase 200 mil, eu acho. E o número de leitos no UTI aqui, apenas 10 tem em Itaiobeiras. Então, imagina aí se milhares de pessoas aí começarem a ficar doentes e precisar desses leitos na UTI. Onde que nós vamos conseguir colocar, tanta gente doente? E aí eu fico pensando, os meus pais idosos, os meus amigos, os meus vizinhos, e eu não quero perder nenhum amigo, não quero perder nenhum vizinho, não quero perder ninguém que a gente ama. E a gente se preocupa, sim, com a vida de todo mundo, de toda a população, de toda a região. E a região do Rio Pardo, ela, como você mesmo sempre diz, Lídio, a gente só recebe ambulância e rádio patrulha, né, carro da polícia. E a nossa política social, saúde, educação, cultura, fica jogada para as praças. Depois eu quero ler um poema meu, viu, pessoal, mais tarde. E só finalizando aqui, que realmente a situação nossa é preocupante. A região precisa se unir, os políticos precisam integrar numa conversa coletiva e se organizar coletivamente, que eu acho que é o mais importante. Eu queria só responder a primeira parte da pergunta de Lídio sobre o Alto Rio Pardo. Na verdade, as micro-regiões, elas têm o nome de um município que polariza. Então, que na verdade, se você pegar o Atlas do estado de Minas Gerais, micro-região de Salinas. Salinas é a cidade mais populosa, que tinha um PIB mais alto à época, mas na década de 90 e depois na década de 2000, os prefeitos da região, liderados por um movimento aqui de Itaiobeiras, resolveram dar uma nomenclatura que não é oficial, não pertence, como eu disse, ao Atlas de Minas Gerais, mas é uma nomenclatura que tem a ver com o histórico da região. E todos os municípios aqui, eles vieram de Rio Pardo de Minas e também ao Rio. Daí o nome micro-região do Alto Rio Pardo. Lídio, pode continuar. Né? Então, faltou maturidade, né, Levon? Faltou maturidade aqui dos nossos prefeitos aqui. Eu vi aqui na região um Edi, né, mandando parabéns para o presidente no dia do aniversário dele. Eu achei aquilo uma piada, né? Deveria mandar um recado para ele, né? Falar assim, camarada,
Vamos ficar esperto aí, porque a situação está grave e o senhor está aí brincando, mandar parabéns. Aí eu vou te falar, né? Foi igual o dia que foi lá para Vitória da Conquista levar um doce para Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Ave Maria. O Levon, cadê a imagem do Levon? Sumiu aqui, Marilei. Enquanto o Levon volta aí. Voltou, Levon? Sua imagem estava subindo. Eu tô falando que tem um vereador aqui, uma vereadora do Alto Rio Pardo, que no dia do aniversário do Bolsonaro agora, mandou um parabéns para ele. Eu acho que isso é brincadeira. A pessoa deveria mandar para ele, para assim, olha, hoje, inclusive, eu coloquei uma frase lá no Facebook, assim, a mãe de Bolsonaro, eu falei assim, mamãe, diz para ele ter responsabilidade, né? E aí fica o vereador aqui da região mandando doce, mandando alô, sendo que o cara tá aí, ele nem reconhece essa região, nós nem está, né, o carioca da gema, igual o Bolsonaro, ele tá lembrando de sertão igual nós, não, fica com brincadeira, né, uma coisa séria, deveria ter uma postura de cobrança. O que a gente vê na região é esse despreparo, mas é aquela história, né, Levon, é o pires na mão, é aquilo que o Marilei lembrou aí, pra gente, é ambulância, é baixa estima. O que nós temos aqui dos nossos governantes é baixa estima, né? Ambulância ou viatura. Aí você decide se é bandido ou você é doente. Eu sou doente. Então, bora lá. Encaminhando a próxima pergunta aí. Quarta aqui. Então, gente, resumindo, faltou maturidade. É uma crítica positiva que eu não estou querendo desmerecer prefeito nenhum, mas ontem eu estava ouvindo um vídeo aquele biólogo, Átila, né? Aquele camarada. Eu estava vendo Átila e Amarino. Ele fala bem assim, você reconhecer que você não sabe é a partir de que você cresce. As pessoas ficam incomodadas quando você faz uma crítica. Olha, o que é público, a palavra já diz, é público, é passível de ser criticado. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém. E outra coisa que tem que acabar na cabeça das pessoas aqui no Alto Rio Pardo é que quando você discorda, você está desrespeitando a OAB. Eu acho que não. Eu acho que desrespeitar é submeter as pessoas a ficar em silêncio. Lembrando a frase do Rapa aí, né? Paz sem voz não é paz, isso é medo, né? Fica todo mundo na moda. Então, bora para a última questão aí, que é cultura, literatura, arte e poesia no Alto Rio Pardo. Até quando nós vamos continuar apenas consumidores, né, da arte, da cultura, de poesia de outras regiões? E quando nós temos os calendários aqui culturais, aí em Itaiobeiras nós temos aí a Festa de Maio, aqui em São João tem uma coisinha a Hora do Marmelo. Até que ponto essas festas vai ser como as outras, né? Trazer gente, cachê para pagar banda de entretenimento que faz as pessoas dançar, nada contra dançar, mas se deveria mesclar, né? Aí as pessoas ficam na mesmice, né? Então, como está essa questão da cultura, literatura, arte e poesia aqui no Alto Rio Pardo, né? Para vocês aí. Levon e Marilei está sem microfone. Elídio, é o que você falou aí antes. Realmente, nós somos, né, invisíveis para os governos. A região norte, nordeste, Vale de Jequitinhonha, é a região, né, considerada a região da pobreza. Muitos políticos carregaram nas costas o Vale do Jequitinhonha como o Vale da Pobreza, a região norte de Minas como a região da pobreza. Então, assim, é muito complicado, porque a nossa cultura é muito rica. A cultura do Vale do Jequitinhonha, a cultura do norte mineiro, é uma cultura rica, super reconhecida, mas a própria política regional, a política nacional, os representantes, eles não valorizam os nossos artistas, não valorizam os artistas do Brasil, imagina nós aqui da região. E, infelizmente, a nossa política está muito... a questão da globalização, né? Eles massificaram a nossa cultura. Então, as rádios locais, que deveriam ter programas voltados, mais programas, né? Tem rádio que nem tem programas relacionados à cultura local, os artistas locais, não. 24 horas ouvindo
a banalização da nossa música, a banalização da nossa cultura. E isso massifica a cabeça da criança, do jovem, né? Então, assim, quando a gente ainda está aqui em casa, que os filhos são, né, a família está junto, ouvindo as músicas que a gente tem costume de ouvir, músicas boas, ouvindo poesias. Aqui na minha casa, graças a Deus, a gente tem uma diversidade muito grande, assim, de valorização da cultura, né? As histórias do meu pai, a questão musical do Vale de Jequitinhonha, que eu sempre trago aqui para dentro da minha casa, e todo mundo curte, as poesias, né? Eu convivi com isso na minha infância, e a gente carrega isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e os nossos sobrinhos, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos como se fossem meus filhos, e eles me seguem também nisso aí, porque eu sigo os meus pais, e os meus irmãos seguem os meus pais, os filhos deles seguem também essa mesma cultura, assim, de raiz. E eu acredito, assim, que deveria ter mais atividades, né, mais políticas públicas para atingir diretamente esse público, formação de público, porque, infelizmente, a maioria da população, somente aqui em Taiobeiras, não valoriza a cultura local. A importância de preservar nossas histórias, o patrimônio histórico. O ano passado eu sofri, inclusive, até ameaça aqui na minha casa, porque eu estava demonstrando na internet que eu valorizei o calçamento, que era uma das poucas coisas da história da nossa cidade, que ainda estava preservado. E muita gente me atacou mesmo. Eu recebi aqui na porta da minha casa um senhor, veio tirar satisfação. Por que eu estava sendo contra a retirada do calçamento, se ele era cadeirante e ele precisava da rua asfaltada? Aí eu, com muita paciência, conversei com o moço e tal. Eu falei assim, não estou tirando seu direito. Eu também já fui cadeirante 6 vezes, eu sei o que o senhor está passando. Agora, a rua não é para cadeirante, a rua é para os carros. A calçada, sim, é para o cadeirante. Então, o certo é você lutar pela acessibilidade das calçadas e não retirar um patrimônio histórico para poder beneficiar que seja o cadeirante. Na verdade, não beneficia o cadeirante, porque cadeirante não tem que andar nenhuma. O asfalto vai beneficiar os carros, né? Não o cadeirante. Então, assim, até eu conversei com a pessoa, aí ele acalmou, professor Marilei, bem que você falou certo mesmo. Encontrei com ele depois, eu falei assim, não, professor Marilei, realmente, a gente tem que lutar pelas calçadas, que estão muito irregulares. Eu falei assim, pois é, vamos lutar aí. E hoje nós estamos sem os calçamentos, os casarões antigos da cidade não existem mais, né? A nossa história está indo para o lixo. A gente tem algumas fotos antigas como lembranças, e quando essas pessoas mais antigas, mais velhas morrerem, vai acabar a memória da nossa cidade, porque os mais novos não vão ter referência para poder lutar pela nossa cultura, infelizmente. Eu queria acrescentar, Marileide, dentro dessa questão e na pergunta do Lídio, alguns itens. Quando você diz realmente há uma invisibilização de quem produz arte e cultura na nossa região. É claro, aquela massificação da cultura que tenta mimetizar, imitar essa cultura mercantil que está aí nas rádios e TVs, né? Ou seja, hoje no Brasil parece que só existe um ou dois estilos musicais, né? Outras formas não são. Ninguém é contra quem gosta de sertanejo universitário, ninguém é contra quem gosta de funk. Mas existe samba, existe axé, existe pagode, existe o regionalismo, existem uma variedade de opções para as pessoas, e isso não é abordado nem pelos meios midiáticos, nem pelos governos. Por exemplo, esse ano não teremos festa de maio. Era hora da gente ter aí um edital que pudesse garantir sustentabilidade, esse recurso que ia para a festa de maio, né, por conta da pandemia não vai ter, que pudesse ser investido aí naqueles artistas da cidade, para que eles possam ter algum tipo de organização e até de sobrevivência nesse período. Mas, além da questão musical, nós temos aí, Felipe Cortez, jovem, na luta, na garra, praticamente sozinho, é cineasta e reconhecido e premiado, mas aqui em Taiobeiras, quem sabe disso? É daqui.
Nós temos aí o Enio, humorista, é de Itaiobeiras, mas o que tem sido feito para apoiá-lo nesse aspecto? E os escritores da nossa região e daqui da nossa cidade praticamente são invisibilizados, até porque pela escrita a gente costuma criticar, né, colocar os problemas, e isso faz com que a gente seja invisibilizado. Por exemplo, isso não é só em Itaiobeiras, nós temos lá, como vocês já falaram, nosso amigo Milton Santiago em Salinas, né? Nosso amigo Milton Santiago em Salinas, grande escritor, né? Que aqui eu tenho um dos livros dele, poeta. Nós temos lá em Rio Pardo o nosso amigo Vlad Patrício, também escritor. Inclusive, eu estou aqui com o novo livro dele, que ainda não está impresso, né? Estou fazendo a leitura e escrevendo o prefácio, que é o Retalhos de Prosas, continuação, na verdade, desse aqui, onde ele traz histórias pitorescas da sua cidade, os meus livros, os seus poemas, a produção do que Lídio faz com o Atalho Alternativo Cultural lá em São João do Paraíso, que também é invisibilizado, né? Então, acho que isso precisa ser resgatado. Lídio, com você, para a gente já ir fazendo os encaminhamentos. E aqui, lembrar aqui, vamos lembrar aqui de João Carlos, né? O artista plástico aqui. Eu estou aqui ainda babando aqui com esse Chico Xavier que ele me deu de presente, né? Fazer iluminação aqui do meu estúdio aqui, né? Então tá aí, ó. Ele é artista plástico aqui de São João do Paraíso, que faz essa belíssima arte aqui. Tem aqui um leitor, né? Um leitor aqui, tá vendo? Então são artistas valiosos, tudo com sucata aqui. Vai lá na oficina, pega, né? Então é o seguinte, essa questão, né? O Levão colocou aí, né? De invisibilizar, isso é um projeto, né? Eu acho assim, você pode ouvir funk? Pode. Você pode ouvir axé music? Pode ouvir. O que não pode é só ficar nisso. O que mata é essa mesmice, a tal da monocultura, né? Só fica uma coisa, assim, é muito triste. Eu falo com os alunos meus, olha, morreu aí agora Adir Blanc, João Gilberto, pessoas que contribuíram, né, com a cultura do país, e essas gerações mais novas, elas não conhecerão que essas pessoas partiram, né? E fica aí trazendo os embaixadores da vida, pessoas que não contribuem com nada, né, gente? Então, assim, eu acho que o problema é falta de espaço para todos, né? Assim como a lei não é para todos, né? A cultura, a diversidade cultural também, ela não está. Primeiro que nós temos que debater, nós não temos uma imprensa, nós não temos meio de comunicação democrática, isso é uma farsa, isso é uma mentira, né? Fica ali entre o eixo, Rio de São Paulo, até Minas Gerais, como diz Guilherme Arantes, uma época colocou bem, a cultura mineira fica escondida detrás das montanhas, né? E aí parece que aqui não se produz nada. Então, assim, é um apartheid cultural, né? Que a gente sofre, não é isso? Então, essa aí é a nossa participação aí. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. A gente está aqui, a gente está em Minas, mas não faz parte do calendário, seja cultural, seja de ações políticas. Eu costumo definir a nossa região como Vale do Jequitinhonha, com maior clareza, com maior lucidez, eu digo isso. Nós somos um lugar de desova, de ambulâncias e viaturas. Doa a quem doer, fica chateado. Agora, me prove o contrário, que nossa região, eu nasci no Vale do Jequitinhonha, eu sei bem do que eu estou falando, é um lugar de desova, de ambulâncias e viaturas. E é muito triste quando um vereador tem coragem ainda de ficar vangloriando que chegou uma viatura. Tudo bem, que eu acho que os policiais deveriam andar em viatura com ar-condicionado, com todo conforto. Lógico, mas eu falo assim, é só isso? Por que não vem uma banda, por que não vem uma escola de música? Por que se não constrói uma biblioteca? Outra fácil, Levon, que fica no Brasil, como aqui, a cultura, a educação é a coisa mais importante, cadê as bibliotecas da cidade? Eu sugeri ao cara da InterTV que fizesse uma reportagem assim, como é que é a biblioteca da minha cidade? Cada pessoa tirar uma foto e mandar. Você sabe por que não tira e não vai fazer? Porque, como as bibliotecas somos... É igual os quartos de empregada, é aquela coisinha pequenininha. Então é isso aí. Exatamente. Marileide, já para as considerações finais, eu agradeço a sua participação, agradeço muito mesmo, e as suas palavras, então, para a gente já ir encaminhando para o encerramento dessa live.
Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem que, né, moderar mesmo, porque o tempo é curto. Mas a gente, assim, eu estou muito vai ter feliz. outras oportunidades, com certeza. Muita coisa que ficou, né, a gente tem vontade de falar e não pode, mas não tem tempo. Mas eu acho que também outras mulheres também poderiam ter também essa mesma oportunidade que eu estou tendo, né? Eu acho importante o papel da mulher, eu acho que vocês colocaram muito bem aí em relação à questão da cultura, da conjuntura nacional, e é isso mesmo, a minha luta é diária, sabe? Desde que eu me entendo por gente, eu luto pelo país melhor, eu luto por uma cidade melhor, eu luto pela cultura. E de 2013 para cá, eu não estou conseguindo dormir mais, com medo do que pode acontecer no país, do que as próximas gerações poderão viver por conta de tudo isso que já está caminhando o nosso país, a nossa história, e que nos remete a coisas sombrias mesmo. Então, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar fazendo o melhor para a gente poder fazer algo, né, que deixe marcado a nossa história, o que nós estamos aqui, para quem eu sou, o que eu faço e para onde eu vou. Gostaria que o Lídio está com violão, hein, Lídio? Aproveita e faça um solo aí, para eu poder fazer uma poesia desse livro meu aqui, que eu participei com algumas poetas do Brasil inteiro. São poesia, aniversário da cidade de São Paulo, eu participei do livro. E aí eu vou ler um poema meu, viu? Para fechar aqui, chave de ouro, tá? Vamos lá, Lídio. Pode fazer o solo aí. Baixa um pouquinho o microfone aí, Lídio, para poder ficar no... Tá. Eu baixei ele aqui, peraí. Isso. Então, vamos lá. Só um instantinho aqui. Deixa eu tirar a Kardec aqui. Kardec é o cachorro, viu, pessoal? Enquanto o Lídio vai tirando o Kardec, nós temos aqui a participação. Nós temos aqui a participação do nosso amigo. Teve a participação de Allan Kardec Latino aqui. E a participação de Milton Santiago, nosso amigo poeta de Salinas. Vai lá, Maria. Eu gostaria de mandar um abraço para a Elisiana, todo mundo que está assistindo aí, meus irmãos, meus sobrinhos, está todo mundo online aí, assistindo. Um beijo no coração de todo mundo que está acompanhando, viu? E esse poema vai para todos nós aqui. O poema chama-se Eu Sou. Eu sou o som do tambor que anuncia mais uma aurora. A pequena flor do campo, tão frágil, acariciando a relva fria. O pó da terra vermelha da estrada, aquela que atravessa a história da vida. Sou apenas um menino malinho, sobe na cerca, no pé de manga, atira pedra com seu estilingue. Sou as águas do rio cristalino, mansamente correm no seu leito. Sou pequeno filhote de pássaro, sua mãe que traz o alimento para o ninho. Sou a brisa fresca da manhã, sol que brilha nos seus olhos, o verde das águas que banham a lua, brincam nas nuvens da noite, de noite e de dia. Eu sou eu. Eu sou você. Somos o Vale do Jequitinhonha. Aplausos. Encerrando então com o Lídio cantando aí uma moda para nós. Só lembrando, Lídio, só lembrando que eu estou fazendo toda semana um vídeo com poesias lançando no meu Facebook, tá? E fazendo sorteios de alguns brindes para quem participa, compartilha, viu? E o último que ganhou foi o sorteio ao vivo. A Flaviana ganhou um lindo medalha que eu produzo. Muito bonito, inclusive. Estou vendendo também outros, quem quiser comprar pode procurar. E o próximo vai ser o livro de Bilora, viu? É o livro Bilora do Vale do Mucuri,
que doou para ser apresentado, para ser sorteado. E outros prêmios virão, tá? Quem quiser doar também alguma coisa para eu explorar aqui durante meus poemas, está aberto. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Marileide. Para a gente encerrar, Leide. Aqui, cantar um trechinho só aqui da música em homenagem a Moraes Moreira. Escute essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza, então a gente se liga nessa canção. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu penetrar na tua praia, que é nesse vai e vem, nesse vai e vem. Então é isso aí, viva Moraes Moreira! Pessoal, um grande abraço a todos vocês que vieram aqui no meu perfil hoje para poder participar dessa live. Nós tivemos participação internacional do meu amigo Juma, lá de Moçambique, na África, e vários companheiros e companheiras, amigos e amigas que nos acompanharam aqui. Assim que der, a gente faz uma nova live, né, com mais notícias, mais informações. Muito obrigado, grande abraço, Marileide, grande abraço, Lídio. Obrigada, Dia abraço. das Mães, né? Feliz Dia das Mães, a todas as mamães. Obrigada. Eu não sou mãe oficialmente, mas me considero mãe de milhares de ex-alunos e sobrinhos. E viva o Cerrado Profundo na representação de Milton Santiago, lá de Salinas. Muito bem. Então, falou, pessoal. Valeu, valeu.